Certo, pessoal. Aqui vai ser o seguinte, ó. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, né? Dilermano Santos. Meu nome, eu sou conhecido como DJ. E aí eu fiz aqui um processo das iluminações de acordo às horas do dia, como seria mais ou menos o comportamento da luz e sombra num objeto branco. Eu usei uma esfera branca como referência por causa das fotos que eu postei no grupo dos objetos em branco. Eu vou aplicar aqui também a montagem dos objetos em branco para o final do vídeo, ficar um embaixo do outro aqui, cada um na escala. Também tem um detalhe importante. Eu tirei foto de 4 lados do objeto e no caso da iluminação aqui eu tentei aplicar como se fosse a iluminação de um lado só, tá? Exceto o de 12,6, né, que a iluminação é superior, não teria o que se fazer para poder alterar. Eu vou ver se tem como postar o objeto em PSD também, para quem tiver interesse em baixar, ter como baixar e ver as camadas aqui que eu deixei em aberto, que eu acho que fica mais prático para poder explicar. Então a gente tem a camada aqui do local color, que é onde está o objeto de fato, né, que seria essa camada daqui, com os devidos tons dos objetos. Depois aí vem a camada de sombra, a camada do bounce light, que é a luz refletida do chão. Como não tem outros objetos, a ideia foi de cada objeto individualmente, eu não tenho iluminação refletida vindo de outras cores ou de outras direções. A gente tem o contact point, que é o ponto de contato do objeto com o chão, também influenciado um pouquinho pela luz e sombra, pela direção da luz, melhor dizendo. A gente tem o fill light, que é a iluminação de ambiente. Nesse caso aqui é a iluminação do sol, do céu. Iluminação do céu nas áreas onde tem alguma influência de sombra. Então a gente tem, como no meio-dia, um pouquinho aqui nas laterais, certo? Os outros exemplos aqui fica na diagonal, certo? A gente aí vai ter também, eu esqueci até de marcar logo aqui, ó, que é o Core Shadow, que seria uma sombra projetada que eu usei aqui para o chão, no caso, mais ou menos o reflexo de como fica cada uma das iluminações. A gente tem a luz, né, a luz direta, e a highlight, que é o ponto mais alto de iluminação, onde está as setinhas aqui, dando indicação também de cada uma das coisas, certo? Segue adiante agora o vídeo, um pouquinho acelerado, onde eu vou estar fazendo alguns comentários na narrativa dele, tá? Valeu, galera! Certo, pessoal, como eu tinha falado, fazer um pouquinho da narrativa aqui referente ao que eu fui construindo aí desses objetos. A primeira coisa foi usar o local color para poder identificar o que seriam as cores de base, para a partir dessas cores de base ter como começar a fazer a pintura. No caso eu procurei as áreas que fossem um pouquinho mais escuras do objeto, para poder utilizar como referência, para fazer o local color e poder trabalhar com as sombras. Não peguei o ponto mais escuro de todo, peguei o que seria o que eu considero como um meio tom, para poder aplicar. Como as camadas já estão na sequência, a ordem de trabalho é basicamente a mesma. A gente tem o local color, depois tem o core shadow, tem o shadow, onde eu fiz a aplicação da sombra, depois o bounce light, que é a luz do ambiente, depois da luz refletida, a luz do chão, não é a luz do ambiente, a luz refletida do chão. Eu fiz o contact point e o fill light, que é a sequência que eu sempre procuro trabalhar, certo? Aí vocês vão reparar no vídeo sempre seguindo esse tipo de sequência daí. Outra aplicação que eu faço aqui é a Core Shadow, que é a sombra do chão. Nesse caso daqui eu deixei a camada em Multiply, porque no Core Shadow ela também recebe a iluminação do ambiente. Aí para poder deixar uma cor que não ficasse artificial, eu preferi dar uma transparência na sombra, deixando a camada como Multiply. Eu achei o resultado bem legal. Normalmente eu pintava isso sem o Multiply. Nesse caso eu fiz isso e acabou que deu certo. Aqui a gente tem o segundo modelo do trabalho, que é a iluminação, se eu não me engano, de 3,5. Da mesma forma,
Procurei o meio tom aqui que fosse ideal para ser utilizado, né, o que eu considerei o ideal. Depois de fazer esse meio tom, aí eu fui para a sombra, que seria o shadow, a sombra do local color. Eu trabalhei em camadas separadas, como eu disse. Fiz a aplicação dessa sombra deixando o tom levemente mais escuro, seguindo a mesma área de iluminação também. Uma vez que isso daí é feito, aí eu vim para o Bounce Light, logo depois do Core Shadow, que é a iluminação de reflexo. No caso, a luz do sol bate no chão e o chão reflete, a cor do chão reflete no objeto. Nesse caso aqui eu usei um tom mais frio, meio cinzentado, né? Depois de fazer o Bounce Light, eu vou para o Contact Point, que é eu vi algumas pessoas falando que é o Occlusion também, que é o contato de duas áreas que gera sombra preta. Depois disso daí eu vou para o Fill Light, que é no caso aqui a esquerda superior, onde dá o início da sombra. Eu faço a pintura do Fill Light. Depois do Fill Light eu vou para a luz, e depois da luz o Highlight, ou seria a luz alta. Para selecionar a luz, para pintar a luz, eu selecionei a cor que eu utilizei no Local Color e clareei ela um pouquinho, sempre seguindo mais para o branco. Repare que a saturação na minha barra de cor aqui, que a gente tem as três barras de cores, que é o vermelho, amarelo, azul e tal. Embaixo tem a cor, que é a saturação, que vai do cinza para a cor saturada, e a terceira barrinha aqui é do preto para o branco. Eu trabalhei a maioria das iluminações com a luz, no caso a luz branca, a terceira barra mais alta, e a luz do meio quase cinza, que a luz do sol, a depender do horário, ela vai dar um efeito mais branco ou um amarelo bem leve, tá? Então tenta trabalhar sempre com atenção nisso daí. Observa como é que está sendo a comportamento da luz do sol no objeto. A sombra também, ela é levemente estourada na parte de dentro. Eu utilizei o tom do próprio cinza no Core Shadow aqui, para deixar as bordas da sombra um pouquinho suave, não ficar tão recortada. Isso nesse caso específico de 3,5, onde tem essa pequena diferença na sombra projetada. Tá? No outro caso aí, que é o caso de 5 horas, é o que eu vou começar a pintar aqui agora. A sombra no chão já não tem esse efeito, certo? Mas vamos lá na ordem. Primeiro, Local Color, a cor de base. Utilizei um tom de cinza um pouquinho mais escuro. Observação interessante é que aqui na foto à direita tem os reflexos vermelhos, que é referente às áreas que estava com bloco aqui, né, e estava refletindo também no objeto. Então eu tive que pintar tentando abstrair essa cor. Então procurei os tons de cinza aqui no objeto que estavam mais frios. Como o reflexo do chão é levemente amarelado, eu apliquei o Bounce Light levemente amarelado também. O Contact Point um pouquinho mais vivo, o preto um pouquinho mais aceso. A questão do Fill Light, o azul também fica um pouquinho mais escuro e mais intenso. A saturação do azul é um pouquinho mais alta. Foi essa aplicação aqui que eu fiz. E depois disso a gente vai para a iluminação. A gente pega o tom aqui da cor de base e clareia mais essa tonalidade. No caso dessa aplicação eu deixei levemente amarelado o tom, porque o sol de 5 horas já começa a ter essa pegada mais amarela. A gente vai ter uma cor aqui mais clara, próximo do branco. A gente vai ter a sombra no chão. Como eu falei, fazer a aplicação do Fill Light também. O Fill Light já aparece mais, o azul do Fill Light de 5 horas já fica mais visível. E
E por último aqui a iluminação, o efeito de luz do meio-dia. A gente vai fazer a aplicação do local color, tom um pouquinho mais claro do que os outros. A iluminação vai estar reta superior. Aí vem seguindo esse mesmo padrão. Primeiro o Core Shadow, perdão. Core Shadow é a luz do chão, a sombra projetada. O que eu chamo de Core Shadow é a sombra no chão, sombra projetada. O Shadow é a sombra do objeto. Que é a primeira que eu apliquei. Eu usei um pouquinho da borracha também para corrigir umas partes que eu achei que avançou demais ali. Vou deixar um pouquinho mais equilibrado. Um detalhe também, nesse chão do meio-dia, ele está aqui com a cor mais fria. Eu mudei, deixei a cor dele mais neutra, puxando um pouquinho só para um tom mais quente. Tanto que o Bounce Light aqui eu deixei levemente amarelado, certo? Peguei um tom ali levemente amarelado, apliquei no Bounce Light. O Contact Point é 100% embaixo, é o preto normalmente, tá? Fiz a aplicação com preto aqui normal. Depois daí a gente tem o Fill Light, que é a iluminação do ambiente, que entra um pouquinho nas laterais. A gente vai ter um pouquinho nas laterais. E o Bounce Light aqui, que eu estou retocando um pouquinho. Retocando um pouquinho do Bounce Light, deixando mais viva a cor. Para aí a gente vir para a luz, que é branca. A luz do meio-dia ela é mais intensa, ela é mais forte. Ela reflete branco. Então aí ficou nesse esqueminha aqui a iluminação que eu fiz. Agora eu vou pegar aqui a sombra, a área da sombra, o tamanho da sombra, para fazer a aplicação embaixo aqui. Conferir aqui a medida, ficou legal. Agora fazer a sombra embaixo, usando inicialmente o tom de preto. Estourando um pouquinho só a sombra também, parte ao redor da sombra. E agora mudar o fundo, como eu falei, que está mais neutro. Eu deixei o fundo muito azulado, o chão. É um cinza um pouquinho mais neutro, puxado um pouquinho para um tom mais claro. Então a gente acaba tendo esse resultado aqui nas variações de cada um dos dias. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa pode botar aí no comentário o que você achou, opiniões, críticas, enfim, a gente poder progredir aí e fazer mais coisas em breve. Valeu, galera!